Olá, sejam bem-vindos ao Tejam Podcast, o Judiciário Amazonense ao seu alcance. Eu sou a Vanessa Brito, ao meu lado, na bancada desta edição do Tejam Podcast, eu tenho Everson Santiago. Tudo bem, Everson? Olá, Vanessa, tudo bem? Ambos fazemos parte da equipe de assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas. Você sabia que o Brasil é um país cujas taxas de criminalidade violenta estão entre as maiores do mundo? De acordo com um relatório elaborado no ano de 2019 pelo Escritório da ONU para Drogas e Crimes, a taxa de homicídios no Brasil é de 30,5 para cada 100 mil pessoas, a segunda maior da América do Sul. Contudo, a taxa de esclarecimento destes crimes é baixa. Segundo o levantamento realizado no ano de 2020 pelo Instituto Sou da Paz, a taxa média de esclarecimento de homicídios no Brasil é de 33%, entre os estados que efetivamente disponibilizam este dado. Além da preocupante taxa de homicídios ou tentativas de homicídios não esclarecidos, uma importante necessidade se faz emergente. As vítimas deveriam contar com serviços de acolhimento e apoio, sobretudo para saber o que fazer nestas situações e conhecer os seus direitos. Atento a esta necessidade, o Conselho Nacional de Justiça editou resoluções indicando aos tribunais a necessidade de se criar centros de acolhimento. E para corresponder a esta mobilização, o Tribunal de Justiça do Amazonas está em vias de inaugurar o seu centro especializado de atendimento e acolhimento a vítimas de crimes e atos infracionais. Para falar sobre os serviços, os objetivos deste centro de atendimento e acolhimento, que está em vias de ser inaugurado em Manaus, temos nessa edição do Tejam Podcast o juiz de direito Saulo Góes Pinto, que é o titular da primeira vara da comarca de Rio Preto da EVA, atualmente é coordenador geral de cursos da Escola Superior da Magistratura do Amazonas e, juntamente com a juíza Eline Paixão, conduzirá inicialmente este centro. Nós damos as boas-vindas ao senhor juiz Saulo Góes. Bem-vindo! Olá, Vanessa. Olá, Everson. Satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Temos muito o que conversar. Tenho certeza que será muito proveitoso. Tá certo, doutor. Doutor Saulo, já começando o nosso bate-papo, né? A gente tem várias dúvidas para esclarecer aqui. É um tema super importante, né? De atenção às vítimas de crimes, né? E aí, a gente, lendo muito sobre esse assunto, né, e também sobre a resolução do CNJ, a gente vê que o Brasil ele assiste a mudanças efetivas no sistema de justiça criminal. Antes, o sistema era focado apenas na condenação do acusado, e o direito penal evoluiu e busca uma atuação voltada para o resgate da dignidade das vítimas, né, de crimes e delitos. Esse será o principal objetivo do Centro de Atendimento a Vítimas de Crimes aqui, que vai ser inaugurado no Tejam? Exatamente, Vanessa. Quando a gente pensa o sistema criminal no Brasil, e falando do Amazonas, que é a nossa experiência aqui, nós temos que levar em consideração o que acontece quando a gente dá início a um processo, de que forma um processo criminal se inicia, né? A gente vai lá desde a delegacia até uma pessoa sendo presa ou não respondendo esse processo presa ou em liberdade, ao final uma condenação ou uma absolvição. Então são diversos aspectos que tem como protagonista no sistema criminal a figura do réu. O que acontece com o réu? O réu está preso, o réu está solto? Quanto tempo o réu está respondendo a esse processo? O réu passou por uma audiência de custódia e no mesmo dia que foi preso foi solto? Isso são críticas constantes que o Poder Judiciário recebe e que nem é necessário esclarecer o que está sendo feito com esse réu. É claro, e daqui é uma premissa que é inegociável, que a gente deve deixar respeitar todos os direitos constitucionais e legais que o réu tem que ter. Não é o nosso objetivo aqui diminuir esses direitos. Entretanto, nós temos que voltar o olhar para as vítimas. O que acontece com uma pessoa que sofre um roubo? O que acontece com aquela pessoa que tem uma vendinha e sofre diversos assaltos e tem que fechar o seu comércio? O que acontece com uma pessoa que sofre um crime no trânsito? Uma filha ou um filho que tem a sua dignidade sexual violada? O que acontece com o psicológico dessa criança? Então, o Poder Judiciário, em geral, utilizando-se dessa nova forma de interpretação, vem dar uma resposta à sociedade do que está sendo feito com essas pessoas. E isso vai desde entender os seus direitos, entender de que forma ela pode participar numa audiência, entender que, dependendo do tipo de crime, ela não é obrigada a prestar as suas informações na frente da pessoa que lhe ofendeu.
esclarecer quais direitos ela tem e dar os caminhos para que ela possa buscar esses direitos. Essa responsabilidade do jurídico pós-ação, pós-crime, pode-se dizer, é algo muito relevante para a nossa sociedade. E aí eu queria ver com o senhor, antes de ser instalado, o Centro de Atendimento e Acolhimento teve a sua criação respaldada e fortemente incentivada pelo Colegiado de Desembargadores, que providenciou a edição de uma resolução regional que, por sua vez, segue as diretrizes de uma resolução nacional, com este amplo alicerce. Podemos dizer que a atenção a vítimas passa a ser uma política de atuação do Judiciário? Sim. Esse protagonismo que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas reconheceu ao centro, ele indica a forma que todos os magistrados serventuários da Justiça devem seguir na atenção e respeito especialmente a essas pessoas, né? O centro ele trabalha em diversas frentes, então os servidores receberão treinamento específico, o próprio setor de psicologia receberá treinamento específico de como acolher e entender as reais necessidades dessas vítimas, né? Questões devem ser pensadas em todo o sistema de justiça. Por exemplo, uma vítima vai chegar no dia de sua audiência, ela precisa ter a segurança, dependendo do delito, da gravidade do delito, que ela não vai precisar cruzar com a pessoa que cometeu o delito contra ela nos corredores do fórum. Ela tem que ter a segurança que ela não vai entrar no elevador do fórum para ir para a audiência e estar no mesmo elevador que o cara que está sendo acusado por um crime contra ela vai estar também. Então isso orienta todas as ações do Poder Judiciário em relação ao tratamento adequado às vítimas. Agora, doutor, em relação ao centro, né, de atendimento e acolhimento, né, antes da implantação desse centro, que ainda está em vias de ser inaugurado, né, o tribunal fez uma audiência pública que foi realizada no mês de abril. Essa audiência pública, ela foi muito significativa, impactante, né, inclusive eu acompanhei, vi que o senhor também deu esclarecimentos, declarações muito importantes em relação a você se sensibilizar, né? E também achei interessante o título, né, dessa audiência, que é A Sua Dor Importa. A escolha do nome, ela reflete a grande intenção do judiciário nesse momento de realmente olhar e se importar com essas pessoas? Sim. O nome, só uma curiosidade, foi uma sugestão da doutora Eline, né, que está à frente junto comigo do centro, e ele mostra qual é a forma de abordagem correta dessas vítimas, porque num ponto de vista bem antigo, né, e que é utilizado ainda hoje em dia, a vítima é um mero objeto do processo. É uma pessoa que vai lá para dizer se viu ou não o crime, de que forma aconteceu, acabou ali, ela posteriormente pode ser intimada do resultado, né? Como falei anteriormente, o protagonismo passa para o acusado, o que vai acontecer ao acusado. Mas muitas vezes, eu acredito até no meu ponto de vista particular, que uma sentença condenatória não resolve o problema. Uma pessoa que sofreu um delito, te trago um exemplo, uma mulher, por exemplo, que sofreu violência doméstica, e nessa violência doméstica ela perdeu um dente, o resultado ideal para ela não é simplesmente uma condenação. Ela ter estrutura para ter sua dentição completa novamente, para que ela possa sorrir, né? Então, o centro de atenção, centro de atendimento, ele vai dar atenção a todas as demandas das vítimas, né? Nós estamos iniciando esse trabalho agora. A audiência pública, ela deu bastante pessoas, muito público universitário que tem interesse, né, no ponto de vista acadêmico, pessoas estudiosas que querem explorar, querem ter ideias e aumentar a capacidade de atendimento e transformar isso em algo muito maior. Uma política realmente de atenção às vítimas. Foram mais de 100 pessoas, né, na audiência, teve instituições, né, várias instituições, além dos centros de atendimento, né, da prefeitura. Eu lembro que também teve pessoal do público, né, LGBT, né, da Casa Amiga. Então, foi uma audiência que foi bem aberta para vários segmentos, vários setores da sociedade, né? Sim, a gente ficou muito feliz de saber que no Amazonas, né, uma audiência pública num dia chuvoso, era um dia que estava caindo uma chuva muito forte, vale ressaltar, nós tivemos mais de 100 pessoas comparecendo presencialmente, externando suas dores, né, para que realmente a gente possa saber o que está acontecendo. E é bom ressaltar, né, que nós conseguimos apresentar depoimentos tanto da capital quanto do interior, de casos na capital e no interior. Então, a gente busca dar atenção para tudo o que está acontecendo. Quantas instituições
é uma satisfação imensa a gente dar voz para pessoas que trabalham diretamente, a sociedade civil se organiza. Quando o Estado não está presente, não estava presente, a sociedade civil se organiza para acolher essas pessoas, porque geralmente são pessoas que também são vítimas em algum ponto, alguma medida. Então nós tivemos presença de mulheres que acolhem vítimas de violência doméstica para que elas pudessem falar o que elas estão passando, por que efetivamente uma medida protetiva está demorando ou não está tendo resultado, o que eu posso fazer. Elas buscaram orientação e ali nós tivemos a oportunidade de dar essa orientação. E a Casa Amiga é também uma organização da sociedade civil que muita gente não conhece, funciona em Manaus, acolhendo população LGBTQIA+, que é expulsa de casa por diversos motivos, né? E aí a gente tem a criminalização da homofobia, tem um monte de coisa que dá espaço para esse tipo de população que é socialmente excluída, é uma satisfação muito grande. Legal. E é como o senhor falou agora, a questão da humanização do ser humano, por mais redundante que pareça a frase. Até o senhor praticamente respondeu a minha próxima pergunta, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito, para quem teve a oportunidade de assistir às audiências públicas, que algumas delas afirmaram que pela primeira vez elas conseguiram expressar e até dizer qual foi o tamanho do impacto na vida delas quanto ao ocorrido, quanto ao crime ocorrido e a ter a oportunidade de falar. Qual foi a sua percepção sobre a oportunidade que essas pessoas tiveram? É muito interessante a gente estar cara a cara com aquela pessoa, né? Estar cara a cara para que aquela pessoa possa relatar o que aconteceu na vida dela, porque o Poder Judiciário, e aí as pesquisas e as estatísticas comprovam, nós somos cada ano mais demandados. O número de processos só cresce, né? Então nós temos um número enorme de processos e cada processo que tem ali é uma vida, mais de uma vida. Tem a vida do acusado, a vida das vítimas e as consequências. Então a vítima tendo noção que ela está sendo escutada, ela está sendo observada como um ser humano, né? Às vezes uma medida protetiva não garante que uma mulher tenha acesso à vida normal dela. Então a gente precisa ter acesso às peculiaridades dela para que a gente possa adequar aquela medida à realidade dela. E de todas as outras formas. Então, escutar essas pessoas, tratá-las com a devida atenção, é um caminho, é um norte a ser seguido. Muito mais que atuar sozinho, que também pretende intermediar o encaminhamento das vítimas à Central da Justiça Restaurativa e outros segmentos. Esta parceria, inclusive com órgãos externos do tribunal, será um facilitador, né, para a vítima, para poder auxiliá-la nesse caso. Sim, não são todos os casos que nós vamos conseguir encaminhar, porque alguns delitos, infelizmente, a melhor medida é evitar o contato entre o acusado e a vítima. Mas tem situações, sim, algum tipo de injúria, difamação dentro do núcleo familiar, que a gente pode tentar esse contato entre a vítima e o acusado para sarar essa ferida, né? Alguns tipos de crimes, especialmente quando não envolve violência ou grave ameaça, dar sarar aquilo de vez, né? Dar uma resposta para aquela situação. Então nós com certeza vamos nos valer da justiça restaurativa naqueles casos que for possível. Agora, assim, demandas muito delicadas, como estupro vulnerável, a gente tem que ter um cuidado extra, porque nesses casos, talvez o suporte psicológico à vítima seja mais importante do que esse contato com o agressor. Sim. Agora, doutor, em relação ainda à audiência, né, que aconteceu, foi elaborada uma carta de intenções que foi entregue aos desembargadores? Como é que foi esse processo também de aceitação por parte, né, dos desembargadores do tribunal? E assim, os próximos passos, né, além da inauguração, qual é a sua expectativa em relação à instalação desse centro? Então, a audiência pública ela gerou uma ata, né? Na ata nós tivemos a manifestação. Tirando o público, nós tivemos manifestação de delegados de polícia, de defensores públicos, promotores de justiça, juízes, né? A própria desembargadora Luísa Cristina, que é a coordenadora geral do centro,
também participou, acompanhou a doutora Ana Paula, que é juíza do Grupo de Fiscalização do Monitoramento Carcerário. Nós colocamos as nossas ações e expectativas. Isso, nós já temos essa ata. Além disso, nós também consignamos as demandas das vítimas, né? Nós tivemos questões, por exemplo, de pontos muito específicos. Olha, na comarca X eu estou tendo problema de cumprimento do prazo da medida protetiva, está demorando um pouquinho mais para cumprir a medida protetiva, então de que forma eu posso solucionar isso? Foram apresentadas demandas e essas demandas serão oportunamente apresentadas aos desembargadores, com certeza, para que eles tenham essa visão do que nós produzimos, já estamos produzindo, né? Agora, para o futuro, nós estamos iniciando esse trabalho agora. O meu ponto de vista, né? E isso é um trabalho em conjunto, todo o Poder Judiciário, é fazer com que esse centro cresça, nós possamos capacitar os servidores que vão receber essas vítimas, talvez trocar experiências com alguns outros tribunais que já fazem isso de forma mais ampla. Mato Grosso, por exemplo, é um centro de referência, né? Temos São Paulo, que também é um centro de referência, e a própria Justiça da Espanha é muito avançada nisso. Então, conseguir trazer para cá, para o Amazonas, essas experiências que são positivas, é o sonho que nós vamos buscar. Legal. Que bom. É um tema muito interessante, né, Emerson? Porque a gente percebe que cada vez mais a gente está buscando a empatia, né, de ouvir o outro, de saber realmente da dor do outro. E assim, até para quebrar alguns, acredito que os estigmas, né, doutor, assim, de que a justiça ela é aberta também ao cidadão, às pessoas, né? Não é só a questão de julgamento dos processos, né? Vanessa, assim, eu penso, né, e do fruto do trabalho que a gente vai fazendo, a gente consegue constatar isso, não só no centro de vítima, ajudando os processos, que cada vítima ela reage de forma diferente ao que está acontecendo na vida dela. Por exemplo, nós temos casos de determinados crimes que a vítima fica em choque, em estado de choque. Sim. Ela não consegue, ela cria aí mecanismos de defesa, de não conseguir responder, não conseguir se comunicar, seu desenvolvimento social, a interação com os amigos resta prejudicado, psicológico, sono, né? Então, ter esse espaço de atenção para todas essas peculiaridades e nos aprofundarmos, né? De que forma a gente pode reconhecer e auxiliar essas pessoas, como falei, um crime, ter um julgamento, ter uma sentença criminal, condenatória ou absolutória, ter uma resposta do Poder Judiciário, com certeza é um passo extremamente importante na vida dessas vítimas. Agora, efetivamente sarar aquele problema é um pouco mais profundo e é nisso que a gente está investindo agora. Eu acredito que é uma medida assim, de você ir além, né? É um centro, uma iniciativa também de você ir além dessa parte processual que o senhor falou, da condenação, né? Você tentar chegar realmente nas pessoas, né? De entender as pessoas e o que elas passam. Eu fico até me perguntando, assim, o senhor comentou, né? Algumas vítimas, elas chegam até a encontrar, né, no próprio fórum, então conviver nos casos de violência doméstica, por exemplo, ou violência contra a criança, convivem ali com o agressor, né, com a pessoa que está sendo alvo, né, desse processo. Então, tudo isso a gente tem que analisar também, né, de como que essas vítimas elas recebem isso, como é que é a proteção dessas vítimas, como é que a gente pode chegar até elas de uma certa forma, né, para que não seja algo tão formalizado, tão ali, né. Mas eu acredito que com o centro isso também vai ser de grande importância, né, para essas vítimas, para essas pessoas, né. Para o próprio processo, né. Como falei, algumas pessoas, dependendo do crime que aconteceu, elas travam, elas não conseguem falar. Exatamente. Então, para solucionar o crime, é necessário que essa vítima esteja bem, que essa vítima possa relatar o que aconteceu com ela de forma clara, né? Que o juiz possa ter a confiança naquelas palavras que ela está falando e mostrar uma solução adequada ao delito. Claro, como sempre falei desde o início, a gente respeita o contraditório, respeita a defesa, todos os direitos do réu. Essa não é o nosso ponto de vista, criticar os direitos do réu. Não é isso. Nós estamos aqui trazendo o protagonismo da vida da vítima. Sim. Daqui para frente, o que ela pode fazer. Sim. E esse centro vai ter abrangência também em capital e interior, seria isso, né? Sim, nós vamos receber, né, online essas demandas do interior, instruir os nossos magistrados do interior
de que forma a gente pode ampliar com parceria, seja no município, seja levando até lá a capacitação, para que a gente possa atender as demandas de capital interior. Certo. Doutor Saulo, tem uma pergunta aqui, voltando à questão de interior, já que o senhor teve um período. Foram quantos anos no interior até agora? 5 anos. 5 anos no interior. E eu queria saber do senhor se esse convívio, essa vivência no interior foi o que motivou a ter essa atuação dentro da área, para criação desde do centro com a doutora Eline. A doutora Eline, obrigado pela pergunta, ela é muito estudiosa sobre esse assunto, ela sempre se interessou sobre essa temática. Talvez por já ter colegas de outros estados, magistrados, que dão atenção a esse tipo de demanda, ela aproveitou a portaria do Conselho Nacional de Justiça, que determinou a implantação desse centro, apresentou ao tribunal, então assim, ela tomou mesmo a iniciativa, e aí, em conversas, ela foi me apresentando essas demandas e eu fui buscando me aprofundar. Né? No interior, no passado, nós tivemos episódios, por exemplo, quem conhece o interior do Amazonas sabe, de tentativas de invasão a fórum, de pessoas não compreenderem o que estava acontecendo ali. Então, como falei, não é condenar ou absolver, é dar a essas vítimas a atenção necessária, por exemplo, delegacia. Eu trabalhei já em Parintins, Itacoatiara e agora em Rio Preto. E em Itacoatiara, eu passei 4 anos, por diversas vezes, como lá tem uma unidade prisional maior, eu recebi demandas de colegas: Saulo, você tem como receber aí um preso na sua comarca? Porque na minha comarca estão tentando invadir a delegacia, devido à natureza do crime. Nossa. Sim, né? Querem fazer justiça com as próprias mãos. Exato, né? Então, dar essa atenção à vítima, como falei, a gente não está prometendo que a pessoa será condenada ou absolvida, está prometendo que ela terá um julgamento justo. Então, fazer com que a vítima entenda que os seus direitos serão respeitados e que ela vai ter a oportunidade de se expressar numa audiência, efetivamente, auxilia bastante nesse tipo de situação. O senhor foi aprovado como juiz substituto de carreira em 2017, correto? Sim. Aprovado também no concurso público da Fundação SECOM, aprovado para atuar como técnico judiciário nos tribunais de Sergipe, do estado do Pará. Mas, antes dessas aprovações todas, de toda essa carreira, teve uma corrida de estagiário aqui no Tejam. Foi. E como é que foi essa experiência do estágio dentro do Tribunal de Justiça do Amazonas? Eu acho muito legal relembrar que lá em 2008 eu estava nessa casa, no Tribunal de Justiça do Amazonas, como estagiário, né, na Vara da Fazenda Pública, a terceira Vara da Fazenda Pública, com a juíza Etelvina Lobo Braga. Então foi um ano que eu me dediquei ao estágio, foi o ano que eu passei na OAB, ainda na faculdade. Nossa. Então eu cresci muito. Então quando a gente vê, a principal função do estagiário é aprender, né, e assim, utilizar essa oportunidade que eu tive no tribunal de aprender, de acompanhar a audiência. Assim, a gente começa a forma que eu fui tratado como estagiário aqui no tribunal foi muito boa, né? Então eu comecei só atendendo o balcão lá, que não existia balcão virtual na época, era só o balcão físico. Então eu atendia os advogados, via as demandas. Depois eu comecei a me notar algum tipo de despacho, algum tipo de decisão. Depois eu comecei a acompanhar a doutora nas audiências. E isso tudo me deu um arcabouço para me inspirar para minhas provas e saber o que eu queria fazer, né, para minha carreira. Então, assim, foi uma escola. Toda vez que eu vejo um estagiário no tribunal, os meus próprios estagiários aqui, eu fico muito feliz, porque eu me vejo onde eu passei, lá em 2008. Agora eu tenho uma curiosidade. Você disse que passou na OAB enquanto estagiário. A minha prova foi pelo CESP e na época você podia fazer a OAB a partir do 9º período da faculdade e aí você esperava colar grau para poder receber sua carteirinha. Então sim. Eu já fui aprovado na OAB e fiquei 1 ano em estágio esperando colar grau para poder exercer a advocacia. Quando é para ser, simplesmente acontece, não importa. Com certeza, né? Isso eu gostaria de falar um pouquinho mais da sua trajetória. Olha, nessa área, tanto do direito, da magistratura. Olha, eu gosto muito de estudar, não é à toa que eu estou na ESMAN hoje, né? Recebi o convite do Bardot Pascarelli e
e fiquei muito honrado com o reconhecimento dessa esfera do meu trabalho. Eu estudo, hoje eu estou no doutorado, né, eu estudo a violência contra a população LGBT, que é mais no Amazonas. Então, no meu mestrado foi focado nas cidades de Manaus e Parintins, quando eu passei por lá, coletando dados de que forma a justiça pode interferir nesses casos e dar uma resposta à sociedade também. E aí o projeto de doutorado, ainda estou no início, mas é um pouco ambicioso, é transformar esse estudo que eu fiz no recorte Amazonas para um recorte nacional. Vou tentar, né? Estou me esforçando para isso. É bem abrangente, né, doutor? Sim, bem abrangente. E o senhor tem esse gosto também pela área acadêmica, pela própria docência mesmo? Como é que é essa parte? Sim, eu gosto. Meu primeiro emprego mesmo foi como professor. Quando eu estava na faculdade, eu dei aula em escolas públicas de Manaus, em 2 escolas públicas, dava aula de inglês. Sim. Sim. Aí já criei gosto por dar aula. Aí depois que eu me formei, que eu recebi a carteira da OAB, eu fui convidado pela minha própria faculdade para dar aula na faculdade que eu estudei. Então eu já formei, peguei a carteirinha, comecei a advogar e paralelamente estudar, lecionar. Só que chegou um momento que, assim, eu sabia que eu poderia ter uma vida que poderia me sustentar como professor em algumas faculdades privadas, mas eu tinha um objetivo maior, que era realizar o concurso público, né? Sim. Aproveitando aí que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas está nos estudos para lançar um novo concurso para juiz, né? E eu tive que tomar uma decisão muito séria. Eu pedi demissão do meu emprego, fiz um pé de meia, pedi demissão do meu emprego para me dedicar aos estudos. Sim. Então foi uma época de muita ralação, eu ia para a biblioteca pública aqui de Manaus, ficava com café, banana e livro. Sim. Durante anos, mas deu certo. Nós estamos inaugurando também em todos os nossos programas, né, nossos episódios, a gente gostaria que o nosso entrevistado, né, no caso o senhor, indicasse alguma obra literária ou um filme para os nossos espectadores, né, que estão assistindo a gente pelas redes sociais, pelo YouTube, ouvindo nos tocadores de streaming, e ressaltando também o que essa obra contribuiu com a sua formação, por que o senhor gosta desse livro ou filme. O senhor teria algum assim que ele marcou? Olha, eu gosto muito de ler. Tanto ficção quanto alguma coisa baseada em coisas reais. E eu divido em dois aspectos, porque assim, quando a gente está estudando, está se dedicando muito no trabalho, a gente precisa no momento de relaxar, que é só para se desligar, e precisa de coisas que te acrescentam, fazem você crescer. Nesse aspecto de desenvolvimento pessoal, eu gosto muito de um livro que já virou até um filme, que é Extraordinário. É um filmaço, assim, que ele traz muitos aspectos de como é você querer se encaixar numa sociedade e tentar mostrar quem você é, desconsiderando qualquer aspecto de sua aparência física, né? Então eu acho um desafio e um filme muito bonito. Então, se quiserem pensar e se desenvolver nesse sentido, eu recomendo ou o livro ou o filme do Extraordinário. Agora, se for para se distrair, os do Harry Potter fazem. Assim sendo, a gente agradece a sua presença aqui em nome do Tribunal de Justiça do Amazonas, a sua presença no TGM Podcast. Nós desejamos sucesso em todos os seus projetos. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Vanessa e Everson. Vocês são extremamente simpáticos. E Obrigada. eu tenho muito sucesso no podcast. Eu acredito que tem tudo para realmente, você falou no início, né, trazer a sociedade mais perto do Poder Judiciário, ver o que a gente está fazendo, o nosso trabalho que é diferenciado, né? Nós estamos trabalhando muito e é bom que a sociedade tenha essa noção. Então, muito obrigado. Então, você que nos assiste, né, essa foi mais uma edição do TGM Podcast. Agradecemos a você, nosso espectador, nosso internauta, nosso ouvinte, pela companhia, e nós convidamos você a acompanhar os nossos próximos episódios. Essa é uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas. Acompanhe também o nosso portal, o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais. Curta, compartilhe, envie para os amigos, comente e até a próxima edição.